Olá pessoal, bem-vindos à palestra intitulada Tecnologias Assistivas e Acessibilidade Digital. Ela será ministrada pela professora Creice Bart. A professora Creice tem formação em tecnologias digitais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O tema da palestra é de grande relevância, uma vez que buscamos a inclusão digital e, consequentemente, social de todos. Com vocês, a professora Creice Bart. Olá, meu nome é Creice Bart e hoje nós vamos conversar sobre tecnologias assistivas e acessibilidade digital. O que são tecnologias assistivas? São todos os recursos disponíveis em hardware, software e recursos de internet que possibilitam a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais ao mundo digital. E acessibilidade digital são os recursos de programas que facilitam essa inclusão. Um desses recursos são os leitores de tela. Estes leitores possibilitam a inclusão de pessoas cegas e deficientes visuais aos conteúdos do computador, a partir de editores de texto, planilhas eletrônicas, leituras de conteúdos da internet, como já o Virtual Vision e o DOSVox. Porém, o DOSVox ele tem algumas ferramentas a mais. Por quê? Porque ele é um sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário. Tem um sistema de síntese de fala, já compõe um editor, leitor, impressor, formatador de textos, assim como impressor e formatador para braille. Há diversos programas de uso geral para o cego, como jogos de caráter didático e lúdico, ampliador de telas para pessoas com visão reduzida, programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual, programas sonoros para acesso à internet, como correio eletrônico, acesso a homepage, telnet e FTP, e um leitor simplificado de telas para o Windows. Aqui algumas telas nós vamos apresentar para vocês. Esta é a tela inicial do DOSVox. A primeira pergunta sonora falada que se apresenta é: DOSVox, o que você deseja? O usuário então escolhe uma letra: I para manual de instruções, C para calculadora, R para relógio e assim por diante. Se o usuário escolheu, por exemplo, algum tipo de jogo, aparecerá um menu de jogos. Será feita a pergunta: qual a letra do jogo? F para jogo da forca, M para jogo da memória e assim por diante. Esse é o exemplo do jogo da forca, onde ele pergunta: que letra? O usuário digita a letra. E assim por diante. E vai descrevendo também que partes do corpo está sendo desenhado. Este é o menu da internet, onde há, por exemplo, acesso ao provedor, C ao correio eletrônico, P ao bate-papo sonoro pela internet, H acesso a homepage e assim por diante. Há uma calculadora para facilitar também o usuário. Os teclados virtuais são softwares desenvolvidos para o auxílio das pessoas com deficiências físicas ou motoras. Um dos primeiros teclados virtuais desenvolvidos no nosso país foi o simulador de teclado pelo Núcleo de Informática na Educação Especial da URGS, sob a orientação da professora Lucila Santa Rosa. Este teclado ele foi desenvolvido para ser rodado via DOS. Ele tem alguns conjuntos de janelas, como a janela de estados, onde temos repetir, shift, caps lock, ctrl, alt, insert, são funções do nosso teclado real. A janela principal, onde temos os caracteres, temos o enter, acento, e aqui embaixo é o campo de texto. Uma das janelas são dispostas
para se digitar os textos, é a janela de acentos. Quando se habilita este item, uma outra janela se sobrepõe à janela anterior dos caracteres, com todos os tipos de caracteres ou letras acentuados. E ao selecionar o caractere desejado, esse caractere compõe a letra no campo de texto. O teclado amigo é um teclado desenvolvido pela rede SAS, gratuitamente, que pode ser baixado pela internet, que compõe um recurso de varredura de teclas. Essa varredura disponibiliza alguns segundos das teclas acionadas, passando de uma a uma. No momento que o usuário seleciona determinada tecla, ele pode clicar com o Enter ou com o mouse e este caractere vem para o campo de texto, compondo então as palavras desejadas. Existe também o teclado virtual com predição de palavras, também com varredura de teclas, onde a tecla desejada ela é acionada. Por exemplo, neste caso, o V foi acionado, um número determinado de palavras aparece ao lado, para que o usuário possa ter uma facilidade maior em selecionar a palavra que ele deseja, sem que tenha que finalizar digitando tecla por tecla. Existem também as tecnologias de acessibilidade do Windows. Existem duas, praticamente: a lente de aumento e o teclado virtual. A lente de aumento auxilia pessoas de baixa visão a interagirem no ambiente Windows. Indo em Acessórios, Acessibilidade Lente de Aumento, o canto superior da tela é ampliado. Ali temos níveis de ampliação. Podemos habilitar ou desabilitar o cursor do mouse, o foco do teclado e podemos também inverter as cores. Outro auxílio é o teclado virtual. Este teclado ele é compatível com o Word do Windows, que o usuário pode utilizar tanto o mouse quanto um joystick e selecionar as teclas, formando as palavras desejadas. Existem recursos disponibilizados a pessoas surdas ou deficientes auditivas na inclusão digital. Muitos deles ainda estão em desenvolvimento. Um dos recursos mais inovadores, ainda sendo pesquisado, é o Telibras. O Telibras ele é um tradutor, praticamente um tradutor-intérprete da língua de sinais, do português para a língua de sinais, desenvolvido pelo Grupo da Acessibilidade Brasil do Rio de Janeiro. Ele é um recurso que facilita tanto professores durante aulas, que ele pode fazer essa tradução simultânea através de vídeos, de áudio e de textos escritos para Libras. Por exemplo, aqui temos um texto, quatro quadros da Turma da Mônica, que foi traduzido pelo Telibras. O Telibras é composto por um personagem virtual, criado em 3 dimensões. O teclado virtual para escrita da língua de sinais é um teclado que está sendo pesquisado e desenvolvido
pelo Núcleo de Informática na Educação Especial da URGS, sob a orientação da professora Lucila Santa Rosa. Este teclado, ele auxilia a construção da escrita de pessoas surdas ou deficientes auditivas. Ele tem uma disposição um pouco mais diferenciada de teclados virtuais para pessoas com deficiências físicas ou motoras. Ele compõe um conjunto de símbolos que formam os sinais. Esses símbolos, esses conjuntos podem ser o conjunto de configuração de mãos, conjunto de configuração de expressão facial, o conjunto de partes do corpo, conjunto da ampliação dessas partes, o conjunto de toques e o conjunto de movimentos. Também está disponibilizado o caractere SATUM-BR, que é um caractere para datilologia da língua de sinais, e o caractere alfabético. Ele tem a função de poder traduzir o que foi escrito no editor gráfico. O usuário digita, monta o seu sinal e, clicando em traduzir, no editor textual aparece a tradução em português ou vice-versa. A pessoa digita em português, traduz para a escrita da língua de sinais. Esses sinais eles podem ser inseridos num dicionário. Este dicionário ele tem a função de predizer os sinais já inseridos no teclado. Por exemplo, o usuário digita um sinal, um símbolo. Este símbolo é selecionado em todos os sinais que aparecem no banco de dados, auxiliando uma criação mais rápida do sinal. E também tem algumas funções de salvar, de enviar e-mails, imprimir, recortar, copiar, colar, entre outros, assim como agrupar os sinais, os símbolos e desagrupá-los, para poder mexer em cada símbolo que o usuário desejar alterar. Apresentamos então alguns recursos de software destinados à acessibilidade digital a pessoas portadoras de necessidades especiais, para que se faça então uma inclusão real dessas pessoas ao mundo digital. Esperamos que vocês tenham compreendido e gostado desta área da informática na educação especial. Um abraço e até outro momento. Agradecemos à professora Grace Bar pela palestra ministrada. Lembramos a todos de não esquecer de realizar as atividades previstas e que se encontram no nosso ambiente de trabalho, o Teleeduc. Um bom trabalho a todos.